Número 34, nessa figura aqui, uma espira retangular muito longa, de largura Lzão, resistência Rzão e massa Mzinho, está inicialmente suspensa na presença de um campo magnético horizontal uniforme B, que aponta para dentro do papel e existe apenas acima da reta AA. É deixada cair a espira que acelera sob a ação da gravidade até atingir uma velocidade terminal Vt. Escreva uma expressão para Vt ignorando a resistência do ar. Então o que vai acontecer aqui? Conforme essa espira for caindo, o fluxo de campo magnético vai diminuir. Por quê? Porque cada vez mais essa região aqui em que não tem campo magnético vai aumentando, né? Então o fluxo vai diminuindo. Conforme o fluxo for diminuindo, vamos lembrar lá da equação do força eletromotriz induzida, que vai ser igual a menos a derivada do fluxo de campo magnético em relação ao tempo. Então, se esse fluxo diminui conforme o tempo tá passando, eu vou ter uma força eletromotriz. Essa força eletromotriz vai fazer uma corrente elétrica circular pelo meu circuito. E aí, vamos lembrar que se eu tenho um fio que está com uma corrente elétrica num campo magnético, vai sofrer uma força esse fio, ou para um lado ou para o outro, a gente precisa avaliar. Tá? Então, o que vai acontecer? Vai surgir uma força. Opa, tá meio torto aqui, né? Vai surgir uma força porque vai ser um fio com uma corrente elétrica em um campo magnético. E aí vai surgir uma força. A gente vai ver que essa força vai ser para cá. Essa vai ser a força que vai surgir. Essa força ela tem que balancear a força da gravidade, o mg. É isso que eu vou ter que encontrar. Eu vou ter que encontrar a velocidade terminal para a qual essa força que vai aparecer aqui tem que ser igual ao mg. Então vamos primeiro ver como isso é verdade, tá? Vamos perceber como isso é verdade. Vamos pensar aqui rapidinho. O fluxo ele está diminuindo conforme ele vai caindo, né? Porque essa região vai aumentando. Se o fluxo vai diminuindo, o que a lei de Lenz fala para a gente? Ela fala que vai surgir uma força eletromotriz induzida que vai criar um campo magnético. E esse campo magnético ele vai atuar para tentar anular a mudança de fluxo de campo magnético. Então, se o campo magnético tenta diminuir, essa corrente induzida aqui, essa força eletromotriz induzida que vai induzir uma corrente, ela vai criar um campo magnético que vai tentar restaurar aquele fluxo, ou seja, vai tentar aumentar o fluxo, ou seja, vai criar um campo magnético entrando no papel, porque ele tenta restaurar esse fluxo que você perdeu. Para onde que tem que ser a corrente elétrica para que o campo magnético esteja entrando no papel? É só você colocar os seus dedos aqui na direção do fio que você quer e o dedão tem que ser para dentro, porque a gente quer que o campo magnético seja para dentro do papel. Então a gente percebe que a corrente vai ser aqui, no sentido horário. Essa vai ser a corrente, vai ser nesse sentido. Beleza. Agora, eu vou ter uma corrente elétrica aqui e esse aqui vai ser as dimensões aqui do meu fio. Então, eu vou ter um fio com uma corrente elétrica em um campo magnético. Vamos lembrar que essa força que o fio vai sentir, a gente viu isso lá no capítulo 28 ou 29, essa força, vou fazer de verde, vou fazer de roxo aqui essa força. Essa força, ela é dada por I, L vetor B, tá? Essa vai ser a força que o fio vai sentir por ele estar no campo magnético, por ter corrente nesse fio. Esse L aponta na direção da corrente e aqui é o B, tem que fazer esse produto vetorial. Como é que eu encontro a direção? Porque são 3 pedaços de fio, né? Tem esse pedaço aqui e esse pedaço aqui. São 3 pedaços de fio. Como que eu encontro aqui a direção dessa força? Já falei para vocês que ela vai ser para cima aqui, mas como é que eu mostro isso? Com a regra da mão direita. O meu dedão é o F, o meu indicador é o L e o meu médio é o B. Então, fazendo aqui, provavelmente vocês não vão conseguir ver direito, porque tá, né, por causa da imagem, mas se eu coloco no fio da esquerda, eu coloco o L para cima, o B para dentro, eu encontro que o F é para a esquerda. Então, vai surgir uma força para cá. Chamar de F1, e em cima eu vou ter o L para a direita, o B para dentro e o F para cima. Só fazer a regra da mão direita em todos. Vou chamar esse aqui só de F, tá? Esse aqui é o F1, a gente vai ignorar ele depois. Aqui do lado direito, o que acontece? O L é para cá, o B é para dentro e o F deu para onde? Tá meio torto aqui. O F deu para minha direita aqui, para cá.
Esse F1 com o F2 eles se anulam, por isso que eu vou levar em consideração só esse F aqui de cima, tá? Só esse F aqui de cima. E aí, uma vez que eu já sei a direção dele, eu posso trocar isso aqui pela propriedade que me dá o módulo, né? O módulo do F vai ser igual a I vezes o módulo do L vezes o módulo do B vezes o seno de ângulo entre eles, como o seno é 90 graus, o seno de 90 é 1. Então, essa força vermelha, na realidade, né? Eu deveria ter feito de roxo, que tinha falado que ia ser roxo, né? Mas de roxo aqui. Ixi, sumiu. Enfim, essa força vai ser igual a ILB. Essa vai ser a força que eu vou sentir aqui para cima. Então, essa é a força que vai ser para cima, e essa força ela tem que ser igual a M vezes G, né? Ela tem que, ou então, se você quiser colocar sinais opostos, você somaria as duas. Então, esse ILB tem que ser igual a esse M vezes G. Beleza? O campo magnético eu sei o valor, o L eu sei o valor, quanto que é L? O B eu sei o valor, quanto que é B? O M eu sei o valor? Sei. O G eu sei, essa ação da gravidade. A única coisa que eu não sei é a corrente elétrica. Então, eu preciso encontrar essa corrente elétrica aqui. Como que eu vou encontrar essa corrente elétrica? Eu vou lembrar que V igual a R vezes I. Ou seja, a corrente elétrica vai ser V sobre R. E nesse caso vai ser a força eletromotriz dividido pelo R. Então, se eu encontro a força eletromotriz, eu encontro I, com I eu encontro F. Como é que eu encontro a força eletromotriz? Eu preciso do fluxo para encontrar a força eletromotriz. O fluxo do campo magnético, como que eu encontro? Integral de B vezes dA. O B e o dA apontam na mesma direção, então isso aqui vai ser igual a integral de B vezes dA, a gente já fez isso várias vezes. Isso vai ser B vezes a integral de dA, e isso aqui vai ser BA. Então, o fluxo é igual a B vezes A. Quanto que é B? B é B mesmo, né? E quanto que é A? A é igual a Lzão vezes esse comprimentozinho aqui. Vai ser Lzão vezes esse comprimentozinho que eu vou chamar ele de X. Eu vou chamar ele de X. E aí, ó, esse X, lembra que esse X é o comprimento que está dentro aqui, ó, tá? É o comprimento que está dentro aqui. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou calcular a força eletromotriz. Força eletromotriz vai ser igual a menos a derivada de BLx a dx. A dt, desculpa. dx a dt. Como o B é constante, o L é constante, vai ficar menos BL vezes dx a dt. E dx a dt é a taxa na qual o x diminui, porque o x vai diminuindo, porque vai caindo essa espira, e aí ela vai ficando cada vez menor dentro do campo magnético. E essa taxa com que o x vai diminuindo é justamente o negativo da velocidade terminal. Ah, mas de onde que vem esse sinal negativo? Porque o x ele está diminuindo. A taxa com que o x muda é a velocidade. dx a dt é sempre v, né? Só que você percebe que a velocidade, nesse caso, ela está fazendo o x diminuir, não está aumentando. Então, a taxa com que o x muda é o negativo da velocidade terminal. Então, eu encontrei que a força eletromotriz vai ser igual a mais, menos com menos dá mais, B, L, V terminal. Então, eu sei o E, agora eu calculo o I. I vai ser igual, vamos trocar aqui, B, L, VT dividido pelo R. Agora que eu sei a corrente, eu jogo lá. F vai ser igual a B, L, VT sobre R vezes o L vezes o B. E isso aqui tem que ser igual a quanto? Tem que ser igual a M vezes G. Lembrando, vamos só simplificar, depois eu falo lembrando. Isso aqui vai dar B ao quadrado, L ao quadrado, VT dividido por R igual a M vezes G. O que eu estou querendo? O VT. Então, o que eu vou fazer? Eu vou isolar o VT. VT vai ser igual a mg vezes R dividido por B ao quadrado, L ao quadrado. Essa aqui é a resposta que eu estava buscando. Me cobri em algum momento? Não, né? Quase que, mas não cobri. Então, essa é a velocidade terminal. Quando você encontra a velocidade terminal, aí você continua caindo, só que você não tem mais aceleração, né? A aceleração, a força para cima e a força para baixo são balanceadas, e aí você não tem mais aceleração, a velocidade é constante. E essa é a resposta desse exercício.